Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, a Cláudia França. E hoje o nosso vídeo vai falar um pouco sobre o Ho'oponopono em si, a técnica. E vamos falar também sobre catarses. Eu recebi uma mensagem de um seguidor. Vamos chamá-lo de João. E o João, ele falou que ele já pratica o Ho'oponopono faz um tempo. E conforme ele foi praticando, se dedicando, ele começou a ter muito catarses. Teve situações muito complicadas na vida dele, que foram perda de emprego, fim de casamento, ele ficou muito doente por um tempo. E ele falou que seria muito interessante se eu também falasse sobre as catarses, até mesmo como uma forma de alerta para quem vai começar a praticar depois de ver os meus vídeos. Seria bem interessante, ou mesmo a pessoa que está decidindo voltar a praticar o Ho'oponopono. Eu realmente achei muito interessante a proposta, do João, então eu vou falar para vocês um pouco sobre as catarses que o Ho'oponopono pode vir a trazer na vida de quem já pratica e não se deu conta, e também na vida de quem vai começar a praticar. Mas primeiro eu gostaria de deixar bem simples o vídeo falando sobre o Ho'oponopono. Eu conheci o Ho'oponopono, como vocês viram no primeiro vídeo aqui, eu acho que é o segundo vídeo do canal, falando sobre os milagres do Ho'oponopono. Eu conheci o Ho'oponopono com a Beth Russo e comecei a praticar com ela. Não estudei, não procurei saber muito a fundo do que se tratava o Ho'oponopono. Eu sabia que era uma oração de limpeza havaiana e que ela faria grandes diferenças na minha vida, que ela faria grandes milagres. E comecei a ver na minha vida todos os milagres que aconteceram. Com o passar do tempo, eu ficava ouvindo de um lugar aqui, de outro lugar ali, alguma coisa sobre o Ho'oponopono, sobre essa prática do Ho'oponopono, São as 4 frases. Porém, eu pratico já há muitos anos, eu comecei a ler um livro e abriu a mente para o entendimento sobre o Ho'oponopono. E para quem não conhece a prática e quer começar a praticar, mas tem um pouco de receio porque não tem muito conhecimento sobre, eu tô lendo um livro e eu acho o livro ótimo. Eu não sabia que se tratava do Ho'oponopono, para ser sincera. Eu achava que era um livro normal, falando sobre crescimento, Crescimento e tudo mais. E depois que eu comecei a ler, que eu comecei a entender que ele fala exatamente sobre o Ho'oponopono. Então, eu atraí para mim e eu gostaria de passar para vocês também essa informação, porque eu achei um máximo. Eu estou lendo esse livro, Limite Zero, do Joe Vitale, juntamente com o Heal Len, que é o fundador e até mesmo o precursor do Ho'oponopono. Ele que passou a informação para o Joe Vitale. O Heal Len, ele era um psicólogo, ele faleceu há alguns anos. Ele era um psicólogo e ele foi ser psicólogo durante um tempo em um hospital, que tratava prisioneiros que haviam praticado, crimes horríveis, horrendos, mas que tinham algum tipo de problemas mentais. Ele não tratou fisicamente nenhum desses pacientes. Na verdade, ele começou a pegar as fichas de todos e fazer o Ho'oponopono para os mesmos. E nesse hospital, ele já tinha um índice muito alto de violência, agressão, falta de funcionário. Ele começou a fazer a prática, ele não atendeu nenhum desses prisioneiros fisicamente, ele apenas fazia a prática do Ho'oponopono, e conforme o tempo foi passando, e não demorou muito, foi num período até curto, ele começou a curar todas as pessoas que estavam internadas lá, prisioneiras, internadas por causa dos problemas mentais. Elas foram curadas. Se eu não me engano, foram apenas 2 pessoas que não foram curadas, mas toda a ala em que ele trabalhava foi completamente curada, exceto essas 2 pessoas. Joe Vitale ficou sabendo da história, teve muito interesse nessa história e procurou o Dr. Heal Len lá no Havaí.
Então ele foi e procurou o Dr. Hugh Len e fez um seminário com ele, foi lá no Havaí, fez um seminário com ele, e a partir daí eles começaram a conviver. O Dr. Joy, ele tinha uma vontade imensa de passar essa prática para as outras pessoas. E ele também desconfiava que não fosse exatamente verdade o que as pessoas falavam sobre o Dr. Hugh Len, né? Então, ele quis tirar a prova. É o que eu recomendo para todo mundo. Gente, vamos tirar a prova. Vamos descobrir por nós mesmos se determinado assunto é mentira, é verdade, se serve para você, se não serve para você. Você só vai saber se você não ter a mente fechada e começar a fazer mesmo a prática com a mente aberta. E o que acontece? E no final da história, o Dr. Hugh Len aceitou que ele fizesse um livro, que é o livro Limite Zero, tá? Que é esse livro aqui. Ele deixou que o Dr. Joy Vitale fizesse esse livro falando sobre o Ho'oponopono, e o Joy Vitale, juntamente com ele, fizeram esse livro, né? Falando bastante sobre o Ho'oponopono, sobre a prática. Então foi assim que começou. E o Joy teve várias mudanças na vida dele, vários livros dele, após isso já tem mais, né, essa pegada de mais espiritual, mais de limpeza acima de qualquer coisa. E assim, o Ho'oponopono começou a ser difundido em outros lugares. Ele aprendeu, o Dr. Joy Vitale aprendeu a prática, começou a fazer, escreveu o livro, ele achou muito interessante, ele pesquisou, ele estudou bastante, ele conviveu, ele deu seminários, ele foi em vários seminários, né, com o Dr. Hugh Len. Eu li o livro, né, estou já nas páginas finais do livro, e é um livro muito bom, tá? Eu recomendo para todas as pessoas que tiverem alguma dúvida sobre a prática, mas independente de qualquer coisa, gente, Comece a fazer a prática do Ho'oponopono e com o tempo você pode ir desenvolvendo qualquer outro tipo de conhecimento. Mas, resumidamente, o Ho'oponopono, ele é uma prática, né, de limpeza. Agora vamos entrar no contexto de catarses. Ele é uma limpeza das suas crenças, né, das nossas crenças. Das nossas crenças sobre saúde, dinheiro, prosperidade, amor, Deus, religião, política. Vamos pensar juntos. O Ho'oponopono, ele é uma prática de limpeza. Então, se você quiser assimilar o Ho'oponopono para o entendimento, com uma casa muito suja, entulhada, muito suja, e nós decidimos fazer uma limpeza, organizar tudo, jogar fora o que não serve. Nós precisaremos levantar poeira, nós precisaremos tirar móveis do lugar, nós precisaremos nos desfazer de determinados objetos, de móveis, para que a limpeza ocorra. Então, vai ter uma certa confusão até que a casa esteja limpa. E depois que a casa estiver limpa, vida que segue, né, pra gente. A mesma coisa acontece com o Ho'oponopono. Ele é uma prática de limpeza, limpeza de crenças. Então, quando você começa a fazer a limpeza, e algumas pessoas chamam de catarse, mas eu nunca vi por esse ângulo, eu nunca vi pelo ângulo de catarses, todas as situações pelas quais eu passava e que me causavam desconforto durante o período em que eu estava fazendo. E eu ainda faço, eu ainda pratico. Não é algo que eu parei. Eu acredito que todo dia você consegue limpar um pouco de algum lugar. Então, quando você começa a praticar, e se você praticar com afinco, você vai começar a ver mudanças rapidamente na sua vida. Quando eu comecei a praticar, eu comecei realmente teve dias que eu chorava, eu me afastei de muitas pessoas, e isso não é algo consciente, foram coisas que aconteceram sem que eu pudesse fazer nada, simplesmente aconteceram. Eu praticava o Ho'oponopono e no outro dia eu estava muito triste, muito abatida, muito abalada, e eu também nunca procurei saber de onde veio essa tristeza. Eu sabia que era uma forma de limpar, de arrumar a casa, então eu nunca encarei como uma catarse, eu aceitei, e eu acredito que até para esse seguidor que fez esse comentário, porque eu sei que aconteceram coisas, pelo que ele falou, que não foram boas em termos, né? Porque o que eu mais noto no Ho'oponopono
na prática do Ho'oponopono é que só fica na sua vida o que é verdadeiro. Comigo já aconteceram situações extremamente complicadas que eu estava praticando o Ho'oponopono para mim. Como eu sempre falo, eu nunca pratiquei muito para nada específico, só de vez em quando, mas eu sempre pratico para mim. Já teve uma situação que eu fazendo a prática do Ho'oponopono, aquilo saiu da minha vida, mas eu não desejava. Eu não queria que tivesse saído, pelo contrário, eu queria que tivesse permanecido. Porém, foi uma das primeiras coisas que aconteceram. Saiu completamente da minha vida e eu não tive controle nenhum sobre isso. A prática do Ho'oponopono limpou em mim o ego. E o que eu acho muito legal é até mesmo nos relacionamentos. Talvez praticando o Ho'oponopono você vai sim se afastar de muitas pessoas. Talvez você passe por momentos que você vai dizer assim: mas eu não queria que isso acontecesse. Eu não queria que essa pessoa saísse da minha vida. Eu não queria que esse sentimento acabasse. Mas o sentimento que acaba é o falso, é o enganoso, é o ego. Porque se for algo de verdade, algo verdadeiro, ele não vai acabar. Pelo contrário, ele vai ser limpo pela sua prática do Ho'oponopono e ele vai ficar melhor. E de nenhuma maneira o que é verdadeiro vai embora. Só vai embora o que não é verdadeiro, o que não vai te fazer bem, o que está te deixando estagnado, o que está te deixando para trás. Se você já tinha vontade de mudar de emprego, se você não está ouvindo o seu propósito de vida e você começa a praticar o Ho'oponopono, você querendo ou não, a sua vida vai começar a te colocar nos eixos. E isso eu vejo comigo. Independente das decisões que eu tomo, que a Cláudia toma, as coisas voltam para os eixos. Se eu estiver saindo da minha rota, da rota que vai me fazer feliz, que vai me trazer prosperidade, que vai me trazer bons relacionamentos, o Ho'oponopono, só com a prática do Ho'oponopono, ele já me põe de volta. E às vezes, realmente, me chateia demais. O ego ainda existe em mim e muito. Então, eu fico chateada, eu fico magoada, eu choro, porque não era o que eu queria. Mas eu sei que não estava me fazendo bem. Eu sei que eu não tinha tomado a decisão de me afastar e por causa disso o Ho'oponopono me afastou para o meu bem, para algo melhor, para algo maior. Porque se você for ver bem, como que você quer ter mudanças na sua vida se você não quer ter mudanças internas? Se não forem internas, elas não perduram. Por mais que você lute, insista, faça coisas, pratique várias coisas e você não quer uma mudança, você não pode praticar o Ho'oponopono. Pense assim, você não pode praticar nem o Ho'oponopono, nem qualquer outra prática de limpeza. O Ho'oponopono é para quem quer melhorar, crescer, mudar, fazer coisas diferentes, viver os seus sonhos, viver de amor, aprender a amar de verdade o próximo, o outro, sua família, aprender a amar as coisas que acontecem que não são agradáveis. O Ho'oponopono é para isso. E quando você começa a praticar, já deixe na sua mente, não vai se manter igual, você não vai poder ter a mesma cabeça. Como que uma pessoa que está fazendo uma limpeza, uma prática de Ho'oponopono, deseja se manter igual, deseja que nada mude, não faz nem sentido. Porque se você se limpa, você traz novos ares. Se uma casa é limpa, ela tem que ser aberta, ela tem que ter janela aberta, porta aberta, ela tem que estar com o chão limpo, ela tem que estar com os móveis limpos. Às vezes, se os móveis estiverem quebrados, tem que ser trocados. Essa é a mudança. Porque se for para manter a casa suja e só a rua limpa, para que você vai praticar o Ho'oponopono? Deixe que outras pessoas pratiquem. Deixe que outras pessoas façam, né, as suas limpezas. Mas a partir do momento que você decide que não está bom para você, porque isso também é muito importante, você tem que saber, tá bom, tá confortável, tá legal? Mas se não estiver bom, se não estiver legal e você queira mudanças, vão acontecer. O Ho'oponopono, ele vai te trazer tudo o que você deseja. Porém, somente o que é verdadeiro, somente o que é real, somente aquilo que vai te fazer bem.
Somente aquilo que vai te fazer feliz e não precisa ser na mesma hora. Se você está decidido ou decidida a mudar de vida, recomendo a prática do Ho'oponopono. São apenas 4 frases. E a partir do momento que você começar a praticar com uma frequência, você vai começar a ver as mudanças. Haverá momentos em que você realmente pode ter catarses, pode ter momentos em que você vai sofrer um pouco pelas mudanças que vão acontecer, porque é uma mudança de crenças, é uma mudança de paradigmas, de ideias que entraram na sua cabeça desde quando você era criança e não fazem mais sentido ou te fazem infeliz. E quando ocorre essa mudança, quando ocorre essa limpeza, você precisa entender que tem que ser interna. Você vai precisar passar por todo o processo interno de mudança, de abrir a sua mente, de expandir a sua consciência. E isso não é possível se mantendo sempre do mesmo jeito, fazendo sempre a mesma coisa, entendendo o mundo do jeito que você entendia. Porque, pare para pensar, se você quer manter o mundo do mesmo jeito que você já via, para que você vai fazer a limpeza? Para que o Ho'oponopono vai servir para você? Ele não vai te servir, ele vai te trazer talvez até um pouco mais de problemas. Porque o Ho'oponopono, ele não está aqui para te colocar no mesmo lugar, para te deixar estagnado. Ele vai trazer para você liberdade, mudança, amor, ou eliminação mesmo de crenças, abrir sua mente. E depois que você adquire um determinado conhecimento, não é mais possível você simplesmente sair dele e como se não tivesse acontecido nada. Não, não é assim. Depois que uma mente se expande, ela não se retrai mais. Entendeu? Independente de você saber como que o Ho'oponopono é, de onde ele veio, por que ele veio, o que ele vai fazer na sua vida, entenda que ele vai te trazer mudanças. E quando você começar a praticar, você vai começar a entender. Tem muita coisa que a gente não entende apenas com o nosso intelecto. Nós entendemos com a vivência, com a prática, com o sentimento, com a sua alma, com o seu eu interior. Então, você não precisa literalmente entender o Ho'oponopono, mas você precisa pelo menos ter dúvida se aquilo vai te fazer bem ou não. E com a dúvida se você decide praticar ou não. Eu recomendo que sim, eu recomendo que pratique, para que todas as mudanças que você deseja na sua vida ocorram, para que as mudanças de paradigmas também mudem, para que você seja uma pessoa melhor. E sendo uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz. Mas não vai acontecer com você no mesmo ponto. Não vai acontecer com você batendo na tecla de que você não vai aceitar mudanças. Aceite mudanças e encare todas as consequências. Não são ruins. É autorresponsabilidade. O Ho'oponopono, ele te traz autorresponsabilidade. Ele te faz enxergar que você é um ser que tem responsabilidade por tudo que acontece na sua vida. E se você pensar por um ângulo, como é maravilhoso a responsabilidade, porque eu penso assim, se eu tenho total responsabilidade sobre tudo na minha vida, então algo que não me agrada, uma doença, um problema físico, uma casa que eu desejo comprar e eu não tenho dinheiro no momento, então você é responsável pela sua felicidade, pela sua saúde, pela sua prosperidade, pelo amor que você emana, pelo amor que você recebe, pelos filhos que você tem, você é responsável e isso de maneira nenhuma é ruim. A mudança ocorre. Ela pode, no meio do caminho, te trazer situações desafiantes? Pode. Eu não vou dizer que não vai trazer. Vai. Quanto mais crenças você tiver, mais você limpa. E quanto mais você limpa, mais você pode ter algum tipo de desafio para lidar. E pode ser vários, não tem um critério para eu te dizer, você vai chorar 2 dias, você vai perder o seu marido, você vai perder o seu amigo, você vai comprar uma nova casa, não tem como eu falar, é da maneira que você acredita, é o que existe dentro de você, mas a mudança ocorre, isso é fato, não existe a menor chance de que não ocorram mudanças. Boas,
para o bem. E não esqueça da frase: só fica o que é verdadeiro. Se você quiser viver sem o que é verdadeiro, tudo bem, é um direito. Todos nós temos o nosso momento de achar que já chega. Agora, se você deseja algo de verdade, pratique o Ho'oponopono. São só 4 frases. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Nada mais que isso. Tá bom? Se quiser se aprofundar mais no tema, tem um livro, como eu já falei, ele vai estar aqui na descrição. Acesse, compre, baixe, da maneira que for melhor para você. Mas encare a situação. Encare com o seu coração. Não encare com a sua mente, encare com o seu coração. E vai dar tudo certo. Por enquanto é isso, eu espero que tenham gostado, eu espero que tenha sanado algumas dúvidas. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!